tudo bem contigo? Eu sou a Cia Duarte e hoje eu vou compartilhar as minhas leituras do mês de agosto. Começando com O Sol é para Todos, um livro que foi citado na biografia também do Kurt Cobain. E esse livro é praticamente uma leitura obrigatória ali para o ensino médio, escola norte-americana. Foi escrito então pela Harper Lee em 1960. E é uma narrativa super gostosa de ler, ela leva a gente entra na história de uma forma leve, não é nada difícil de ler. Então é uma visão da Scout, que é uma menina ali entre os 6 e 9 anos de idade. Ela narra o dia a dia dela, as atividades, as brincadeiras que ela tem com um amigo, numa cidade ao sul dos Estados Unidos, que sofria bastante com a segregação racial, e a visão dela perante um julgamento que acontece ali, que o pai dela, inclusive, atua como procurador, como advogado. Então, é muito interessante essa leitura, adorei muito. Eu também li Fahrenheit 451, escrito em 1953, do Ray Bradbury. Eu tive curiosidade de ler esse livro depois de ver uma cena do filme A Livraria, também disponível no Netflix. Então que os personagens eles trocam ali e um deles fica bem interessado com as próximas publicações do autor. E esse livro eles consideram como uma distopia, tá aí? O que é isso, distopia? Eu nunca tinha ouvido falar esse nome, né? Então eu separei aqui que significa um universo autoritário, desigual e com divisão de classes econômicas. Geralmente os autores que escrevem livros assim distópicos, eu vi também que o 1984 do George Orwell também é uma distopia, assim como Laranja Mecânica também. São depois que esses autores presenciam grandes acontecimentos históricos e catastróficos, né? Como a Primeira, a Segunda Guerra Mundial. Então, após isso que eles criam essas narrativas. O enredo é praticamente um lugar muito estranho, porque as pessoas que gostam de ler, que têm livro em casa, são consideradas criminosas, e a atividade agora dos bombeiros não é mais salvar vidas e apagar incêndio. Esses bombeiros, eles causam incêndios. Então, pessoas que são descobertas com bibliotecas em casas, elas são denunciadas para os bombeiros e os bombeiros vão lá e queimam. Eu relacionei muitas coisas, muitos diálogos das pessoas dessa narrativa com... É bem estranho, porque parece que é muito atual, tipo, há meio século atrás, e muitas coisas que tem aqui no livro a gente vê acontecendo até hoje. Então, esse livro é muito interessante, vale a pena ler, e é uma narrativa também que é fácil, e a história absorve a gente, e a gente passa horas aí lendo e nem percebe. Reli também depois de algum tempo, muito tempo, O Alienista, né? A leitura que eu tinha lido antes de prestar o vestibular, então eu reli agora e foi muito interessante ver aí o Simão Bacamarte, tudo que acontece lá em Itaguaí, quando ele inaugura um hospício na cidade. Então é ele que vai avaliando quem realmente precisa ser internado nesse hospício. É muito interessante, é muito gostoso, adorei ter relido de novo O Alienista. Li também Kurt Cobain, A Construção do Mito, que 20 anos após a morte dele, o suicídio dele, que aconteceu em 1994, o mesmo autor da biografia do Mais Pesado que o Céu, Heaven Than Heaven, ele publica esse livro agora com um novo olhar sobre a vida do Kurt Cobain. Eu adorei, eu sou suspeita de falar, muitas coisas do Heaven Than Heaven vão ser repetidas nesse livro, mas realmente gostei e valeu muito a pena ter lido. E para finalizar, eu li também o Retrato de Dorian Gray, escrito em 1890, por Oscar Wilde. Foi muito interessante porque foi a minha primeira experiência de participar de uma leitura conjunta. Então eu descobri, por acaso, o canal aqui no YouTube Literatura-se da Mel Ferraz. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então teve toda a programação, 3 lives para discussão do livro e bem separadinho os capítulos e as páginas para ler por dia. Então todo esse mês de agosto a gente foi sendo acompanhado pela Mel, era um grupo, ela fez um grupo no Telegram e adorei essa experiência, é muito enriquecedora a gente ter um olhar de alguém experiente no mundo literário para ajudar a gente a identificar muitas coisas que, se a gente só lesse o livro quietinha, talvez passariam despercebidas. Então, com essa leitura conjunta, eu consegui identificar, inclusive, muitos pontos interessantes dos personagens com a vida do Kurt Cobain. Então, o enredo basicamente é um jovem Dorian Gray, que ele é retratado
pelo pintor, né, o artista, o Basil Howard, e ele tem uma amizade ali com o Harry, que é um personagem bem pitoresco da história, digamos assim, meio curioso, porque ele tem muitas frases de efeito e meio que ele começa a influenciar a mente do Dorian Gray. Então começa a acontecer muitas coisas nesse universo ali que acontece em Londres. E inclusive curiosidades também com a vida do Oscar Wilde. A gente viu muita coisa interessante nessa leitura conjunta com a Mel Ferraz. Foram essas as minhas leituras do mês de agosto. Inclusive eu iniciei também neste mês a leitura do Caminho do Artista, da Julia Cameron, que é um livro que vai se estender aí por mais algumas semanas, porque é um livro mais técnico, então cada semana tem uma atividade específica para ler e a orientação é ler um capítulo por semana. Então esse vai demorar mais um pouco para terminar, mas eu vou fazer vlog aqui no canal também. Se tu gostou do vídeo, te inscreve aqui no canal, curte, compartilha e conta pra mim aqui embaixo nos comentários o que tu tá lendo, já leu algum desses, o que tu achou, ou tem alguma indicação pra mim, eu vou adorar saber. Um grande beijo, até o próximo vídeo, paz, amor e empatia. Bring your friends, it's fun to lose and to pretend.